Antônio Vidal da Silva. Presente. Caio Edivan Ribeiro Porto. Claudemir Sebastião Basso. Presente. Denis Eduardo Machado. Presente. Eduardo Henrique Moutinho. Presente. Genésio Aparecido Valêncio. Presente. Gilberto Junqueira. Presente. Joel Vieira Garcia. Presente. José Rodrigo de Pietro. Presente. José Roberto Giroto. Presente. Marcos Aparecido Lorenzano. Presente. Marcos Rui Gomes Marona. Presente. Orides Previdere Júnior. Presente. Oswaldo Peretti Neto. Valcir Conceição Zacarias. Presente. Havendo um número legal em plenário, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Valcir Zacarias para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente e os demais membros da mesa. A palavra está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Antes de darmos início aos trabalhos, gostaria de deixar uma mensagem aos amigos vereadores e às pessoas que nos acompanham no auditório e também pela internet. Nessa 17ª legislatura, temos o prazer e o dever de representarmos a população de Taquaritinga. Tenho certeza de que, nessa casa, o interesse do município estará acima de tudo. Sou o presidente de toda a Câmara, e não apenas de uma ala. Essa legislatura, com cidadãos que amam a cidade, saberá respeitar as opiniões dos colegas. Rogo que mantenhamos o clima de cordialidade, mesmo nos embates mais acalorados. Hoje, estamos aqui para defendermos o que é o melhor para Taquaritinga, para que tenhamos mais desenvolvimentos e mais emprego para a nossa gente. Que Deus nos conceda, nesse ano legislativo que se inicia, e que nossos trabalhos em prol da população alcancem pleno sucesso. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que conceda a leitura dos ofícios, convites e comunicados. Taquaritinga, 26 de janeiro de 2017. Ofício número 1 de 2017, contabilidade. Senhor presidente. Certo. Em ação ao disposto na legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o balancete do mês de novembro de 2016. Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada ao assunto. Reiteramos votos de estimas e consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique, secretário municipal administrativo. Ao mesmo senhor Rodrigo de Pietro, presidente da Câmara. Taquaritinga, 16 de janeiro de 2017. Ofício número 9 de 2017. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria a pasta com documento e balancete referente ao mês de dezembro de 2016. Atenciosamente, engenheiro Manuel Silveira Bueno Neto, superintendente do SAET. Ao Wilmo senhor Rodrigo de Pietro, presidente da Câmara Municipal. Só começa ali. Agora vamos fazer a leitura das indicações. No sentido de que determine ao setor competente a realização de estudos sobre a possibilidade de construção de lombadas nos seguintes locais:
Rua da República, na altura do número 133 e 206, pois os carros passam por lá a velocidade de 120 km por hora. Um morador já teve prejuízo, pois bateram em seu carro, além de terem ocorrido outros acidentes. Avenida Damului, em frente à UBS Antônio Abud, devido ao grande fluxo de pessoa, altura do número 2204. Avenida Damului, em frente ao Bar do Tieta, ou em frente ao Wilson Autoelétrica, ou em frente à Igreja do Pastor Salomão. Nesse trecho, os carros passam em altíssima velocidade. Avenida Damului, na altura do número 1298, em ambos os lados. Rua Senador Inácio Shoa, Jardim Buscardi, altura do número 178. Rua Simão Calil, Jardim do Bosque, Santa Luzia, altura do número 399. Antônio Vidal da Silva, vereador. Continua. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que seja melhor organizado o ponto de táxi localizado na Praça Dr. Horácio Ramalho. Sugere esse vereador que a placa de estacionamento seja alterada para que no perímetro compreendido de segunda a sexta-feira, das 18 às 7 horas, sábado após as 13 horas e domingo período integral. O local possa ser utilizado como estacionamento livre. Justifica-se referido pedido, uma vez que atualmente a placa de sinalização proíbe o estacionamento em todos os perímetros. E os taxistas não utilizam o ponto no período noturno. Sábado a partir das 13 horas e domingo durante o dia e a noite. Sala das Sessões, Presidente Manuel dos Santos, plenário Dr. Éder Antônio Sendão Acorce, em 6 de fevereiro de 2017. Tenente Lorenzano, vereador. Tá. Direto. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que determine ao setor competente a elaboração de uma planilha com a relação dos cargos de confiança do executivo municipal e seus respectivos salários. Vadinho Peretti, vereador. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio da Secretaria de Saúde, tome as providências cabíveis quanto à UBS, Unidade Básica de Saúde Antônio Abud, do Jardim Buscardi, em relação ao local de espera das crianças, no que diz respeito ao programa de vacinação. Justifica-se o pedido, uma vez que os recém-nascidos estão dividindo o mesmo espaço da espera com pacientes adultos convalescentes, o que pode trazer risco à saúde das crianças. Desta forma, sugere-se que sejam estabelecidos horários diferentes para crianças e adultos ou a disponibilidade de outro espaço. Vadinho Peretti. O vereador, ao final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que determine ao setor competente a reparação da iluminação e limpeza da Praça Campo, localizada na rua Rachi Miziara, no bairro Manuel Lopes Moreno. Genésio Aparecido Valêncio. O vereador, ao final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que determine ao setor competente a realização urgente de tapa-buracos na vicinal Dr. Adail Nunes da Silva, entre Taquaritinga e Jurupema, sinalizando o mais visível possível. Genésio Aparecido Valêncio. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que determine ao setor competente a realização de reforma da estrada municipal que liga Jurupema a Inhumas, uma vez que a referida estrada se encontra intransitável,
trazendo grandes prejuízos ao escoamento da produção rural e aos usuários em geral. Claudemir Sebastião Mirão Basso. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente a reforma dos sanitários do terminal rodoviário local, uma vez que estão em total abandono e que é cobrado um valor para a sua manutenção na taxa de embarque e desembarque de passageiros. Mirão Basso. Avisar os vereadores, nesse momento, abre-se a inscrição para o tema livre. O vice-presidente fará as inscrições. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que o mesmo dê um maior apoio ao Conselho Tutelar de Taquaritinga, providenciando com a máxima urgência uma nova sede para que os conselheiros tenham mais conforto e privacidade no atendimento à população, além de um significativo reajuste no subsídio, no mínimo equiparando-os com outras cidades na nossa região, já que a manutenção é incompatível com o trabalho realizado por eles. Marcos Rui Gomes Marona. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente as seguintes providências nos campinhos de areia das ruas do bairro a seguir: Rua Geraldo Gonçalves, Parque Vinícius de Moraes, limpeza e colocação de areia no campinho e limpeza da praça no bairro citado. Rua Pedro da Costa Mendonça, Jardim Micali, limpeza e colocação de areia no campinho da rua citada. Rua Lilian Luci Lui, Jardim Paraíso 2, limpeza e colocação de areia no campinho da rua citada. Antônio Dantas, Rua 1, Jardim Sobral, limpeza, colocação de areia e troca de trave dos gols do campinho da rua citada. Alessio Borelli, Jardim Santa Cruz Secap, limpeza e colocação de areia no campinho da rua citada. Rua Francisco Pinto, Rua 6, Jardim Paraíso 1, limpeza do campinho de areia. Observação: não é necessário a colocação de areia, também deve ser realizada a limpeza da área verde, Matinha do Paraíso, da rua citada. Professor Caio Porto. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente a realização dos estudos necessários para a abertura do canteiro central da Avenida Caetano de Caro, na altura do início da Rua Arthur Gibertoni, no Vale Formoso, imediação da Igreja Santa Edviges. Justifica-se essa solicitação pelo fato de que a maioria dos condutores de veículos que por ali trafegam invadem a contramão de direção na Avenida Caetano de Caro, de frente à citada igreja, para atingirem mais rapidamente, como forma de atalho, a Rua Arthur Gibertoni. Como é impossível uma fiscalização mais apropriada no local, pede-se a abertura deste canteiro central, trazendo assim melhor condições de tráfego e eliminando o alto risco de acidente no local. Valcir Conceição Zacarias. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento de indicação ao superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAET, no sentido de que determine ao setor competente urgentemente a realização de uma inspeção no reservatório de água da Escola Municipal Mineu Rossi, pois a água que é depositada pelos caminhões-pipa no local, sem motivo aparente, desaparece em curto tempo. Valcir Conceição Zacarias.
O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie junto à empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo municipal a construção de um abrigo com cobertura no ponto de embarque e desembarque demarcado de frente à unidade de pronto atendimento UPA, Avenida Vicente José Paris. Justifica-se o pedido, uma vez que atualmente as pessoas que embarcam e desembarcam nos ônibus coletivos neste ponto sofrem com a falta de um abrigo, com a qual poderiam se proteger do sol e da chuva. Corrobora assim com o pedido o fato de a maioria dessas pessoas serem idosas e pessoas desprovidas de saúde que vão à UPA à procura de atendimento médico. Juninho Previdelli. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Obras e Serviço Público, seja elaborado projeto para a implantação de ciclovia nas avenidas Paulo Roberto Scander, Caetano de Cara e Gabriel Cavalheiro. Justifica-se o pedido para que a melhor organização do tráfego dessas vias públicas e o que certamente proporcionará maior segurança aos pedestres, ciclistas e veículos automotores. Atualmente, nossa cidade apresenta vultuoso crescimento, sendo que sua expansão e modernidade é geral, centro e periferia. E a garantia de proporcionar à população esse serviço ainda está inerte à realidade, não sendo, portanto, provida dos serviços adequados de infraestrutura urbana. Temos conhecimento de que existe projeto em esfera nacional, como o Projeto Nacional de Captação das Cidades, gerenciado pelo Ministério das Cidades, o que com certeza poderá ser alvo de inscrição e articulação por parte do Executivo local na busca desta melhoria. No aguardo de que este pedido receberá especial atenção por parte da Vossa Excelência, na oportunidade apresento protestos de elevada estima, consideração e respeito. José Rodrigo de Pietro. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente a colocação de caçamba em todas as entradas e saídas do município. Justifica-se o pedido para que seja fornecido a oportunidade do cidadão depositar lixo e entulho nessas caçambas, evitando depósitos realizados de forma errada e até mesmo ilegais. Gilberto Junqueira. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Serviços Municipais, seja promovida e, em caráter de urgência, uma operação tapa-buraco na Avenida Elvira de Luca, compreendida entre as avenidas Emílio Giroto e Adamo Lui. Referida avenida trata-se de importante via pública de ligação entre o centro da cidade e os bairros Jardim Micali, Paraíso 1, Paraíso 2, Vinícius de Moraes, Jardim Martinelli, Jardim Maria Luísa 1 e 2, dentre outros, além de contar com quase uma dezena de buracos de grande diâmetro no leito carroçal. Tem-se como agravante o fato de que tal avenida não possui o serviço de iluminação pública que possibilita aos motoristas que conduzem seus veículos pelo local avistarem tais obstáculos a uma distância capaz de desviar dos mesmos e até frear o veículo. Outro fato a ser levado em consideração e que põe em risco a vida de muitos munícipes é que mesmo durante o dia vários pedestres caminham pelo leito da avenida em razão na inexistência de calçamento no local, sendo o que cumpria para o momento fórmulo protesto de elevada estima e distinta consideração. Dr. Eduardo Henrique Moutinho. O vereador, afinal assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria de Serviços Municipais, seja promovido em caráter de urgência uma operação tapa-buraco no Distrito Industrial de Nadir de Paula, Eduardo, bem como a roçagem da Avenida
de entrada e do canteiro central da Avenida Torimatsu Miura, principal avenida daquele local. Tal providência se justifica na medida em que referido parque industrial é um polo gerador de muitos empregos e renda para o município, onde estão instaladas diversas empresas importantes para o desenvolvimento da cidade, tais como Mac Móveis, Cerealista Irano, Queijo Palmino, Via Néctera, Recapex, Pacific Blue, Marba, WWJ, dentre outras. Se pretendemos de fato promover a geração de empregos no município, é mister que valorizemos as nossas empresas e causemos boa impressão nos empresários que visitam nosso parque industrial, a fim de incentivá-los a investir em Taquaritinga. Dr. Eduardo Henrique Moutinho. Requerimentos. E eu começo onde aqui? Mesmo ponto. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito encaminhamento de ofício aos deputados estaduais e federais que estiveram votação em nosso município, conforme relação em anexo, solicitando o repasse de verbas por meio emendas parlamentares e outras benfeitorias para o município. Justifica-se o pedido uma vez que necessário e urgente é a implantação de políticas públicas e o aparelhamento dos departamentos públicos, em especial a infraestrutura urbana em nosso município. Atualmente é considerável o crescimento de nosso município, sendo que sua expansão, principalmente na periferia, tem sido maior e a garantia de proporcionar à população esse serviço ainda está inerte à realidade, não sendo, portanto, provida dos recursos adequados. No aguardo de que este pedido receberá especial atenção por parte de Vossa Excelência, na oportunidade apresento protesto de elevada estima, consideração e respeito. Gilberto Junqueira. Lê isso aqui ou não? Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando uma planilha com a relação dos imóveis de propriedade da prefeitura, bem como os por ela alugado, constando também na referida relação o último pagamento efetuado à CPFL, o endereço completo do imóvel e o tipo de serviço prestado no local. Tenente Lorenzano. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O vereador, afinal assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe a respeito da existência de alguns procedimentos, mesmo que paliativo, em estudo e a ser adotado caso a gratificação incorporada, concedida ao longo de décadas pela Lei Municipal número 2.924 de 97 e incorporada pela Lei Municipal número 4.314 de 2016, combatida na ação civil número... Tem que ler esse número? E ação direta e inconstitucionalidade seja extinta aos proventos mensais dos servidores municipais, públicos municipais que a possuem. José Roberto Giroto. Coloco o requerimento em discussão. Rodrigo. Com a palavra,
o vereador Beto Girotto. Como eu não vou fazer uso da tribuna, eu vou só comentar. Essa liminar concedida pelo Ministério Público, ceifando as gratificações do funcionário, infelizmente é catastrófica para todas as famílias. E não estou falando aqui de 588 funcionários, eu estou falando de 588 famílias de Itaquaritinga. E, em consequência disso, o nosso comércio, que já vem sofrendo, né, com a crise atual, vai sofrer mais ainda. Porque muitos funcionários nem salário irão receber. Já tinham comprometido o seu orçamento ao longo dos anos, com empréstimo, com financiamento, e retirar esse valor de uma hora para outra do funcionário causa um dano irreparável, porque muitos vão ter que escolher quem eles querem pagar. Muitos já falam em tirar o filho da escola, outros já falam em não pagar tal conta, outro vai escolher onde ele tem mais necessidade. E nosso comércio, outros que poderiam estar fazendo algum tipo de aquisição no comércio, vão deixar de fazê-lo. E ainda mais, o maior prejudicado vai ser a própria prefeitura. Porque no mês que vem a prefeitura distribui o carnê de IPTU. E o IPTU, para vocês saberem, é o primeiro imposto que a pessoa deixa de pagar. Porque se você não paga a luz, a CPFL corta, se não paga a água, corta, se não paga telefone, corta, se não paga o carro, toma, se não paga o documento, prende o carro, se você não paga o aluguel, você tem ação de despejo, mas o IPTU você coloca na gaveta e fica esperando o final do ano a prefeitura fazer um refis para você pagar em várias parcelas. Então não é prioridade nas contas de ninguém o IPTU. Então nós vamos penalizar não só o nosso comércio, como a nossa prefeitura e nossos funcionários. É claro que existem gratificações políticas, existem gratificações por mérito, mas eu acho que o Ministério Público falhou, e falhou demais, ao não avaliar ou pedir uma avaliação, uma informação à prefeitura, que ela dissesse por que fulano tem essa gratificação e há quanto tempo a tem. Porque em vários casos ela foi dada porque a pessoa exercia um cargo de chefia, ou porque passou a fazer horas a mais. Então, sabemos que tem sim os casos políticos, mas nós estamos pedindo ao prefeito, como eu já sugeri para ele, o abono, para pelo menos aliviar temporariamente essa situação, porque não vai respingar só no funcionalismo, vai respingar em toda a economia da cidade, inclusive nos cofres da prefeitura. Só isso. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Subscreve. Se algum vereador quiser subscrever junto, está à vontade de liberar. Júnior Previdelli, Mirão, Vadinho, Denis, Moutinho. Todos subscreveram. Aprovado. O vereador afinal assinado requer, depois de obedecidas formalidades regimentais e depois de ouvido os integrantes do plenário desta Casa de Lei, seja feito envio de ofício ao IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, consultoria tratada pela Prefeitura Municipal para elaborar a denominação reestruturação do quadro funcional, cobrando explicações a respeito do dispositivo que permitiu a incorporação das gratificações concedidas aos servidores municipais. Solicita que a empresa justifique a inclusão da medida da Lei Municipal número 4.314/2016 e seu embasamento jurídico, uma vez que o artigo 67, referente às incorporações, está sub júdice, inclusive sendo objeto de liminar no Tribunal de Justiça, prejudicando grande parte da categoria. José Rodrigo de Pietro. E Beto Girotto, desculpa. Coloco o requerimento em discussão.
Com a palavra, o nobre vereador Beto Girotto. A prefeitura pagou cerca de R$270 mil a essa empresa para que ela fizesse esse projeto de reestruturação. Eu não quero aqui julgar a empresa, porque de repente a empresa enviou o trabalho e se mexeu no conteúdo, pode ter acontecido, do projeto por outros interesses. Eu quero mais que a empresa venha aqui para que a gente tenha ciência e nos diga se foi esse exatamente o projeto que eles mandaram, por R$270 mil, para depois ser impugnado na justiça. A empresa é um lixo. Agora, se eles disserem que esse não é o projeto e que o projeto foi alterado dentro dos quadros da prefeitura para atender interesses de alguns, eu acho que esses é que devem pagar por essa balbúrdia que está acontecendo. Então, é só por isso. Você gostaria de falar alguma coisa, Rodrigo? Você pode falar? Tá? É só isso. Se alguém quiser assinar junto, também está liberado aí. Subscrever, Juninho? Juninho? Valcir? Todos? Senhor todos. Presidente, essa questão do todos é complicada. Eu não me manifestei em nenhum dos casos até agora. Então tá. Menos o Boninho. Eu acho que é uma propositura de vocês, não? Só ergue a mão. Exatamente, quem quiser que erga a mão. Cita o nome. Sim? Então tá. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O vereador da Câmara Municipal, ao final assinado, solicita o encaminhamento de moção de aplauso à assistente social e pedagoga Marta Lapula, pelas campanhas que promove em prol da adoção de cães e gatos por sua luta diária em relação à causa animal. Marcos Rui Gomes Marona. Coloco o requerimento em discussão. Senhores vereadores, senhor presidente, eu propus essa moção de aplauso para a Marta Lapula em função do trabalho que ela exerce. Em relação, é um trabalho voluntário para a causa animal, na doação de cães e gatos. A gente sabe, o Vadinho aqui sabe muito bem, a dificuldade que se tem para adotar um cachorro de rua. E é feito um trabalho muito forte pela Flávia Borg e pelo Herman Andrade, mas eles têm uma empresa de pet. Então eu entendo que uma moção de aplauso é para alguém que voluntariamente faz algo. A moção de aplauso é algo para alguém que fez algo pela sociedade e que isso deve ser valorizado. E o caso da Marta, ela é professora, ela não é veterinária, ela é também assistente social e ela se dedica diuturnamente a conseguir pessoas que recebam esse animal e que façam a adoção dos animais. Então, é por isso que eu quero justificar a intenção de dar essa moção de aplauso pelo excelente trabalho que ela exerce. E peço que todos acompanhem aí na votação e aprovem a moção, por favor. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O vereador afinal assinado requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, encaminhamento de pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que todo o acervo do Museu Histórico José Martins Sanches Filho seja localizado, restaurado e recuperado, se for o caso, e que após reunir todo esse acervo, que o mesmo seja armazenado em local adequado, até que o museu possa ser reaberto para a população. Solicita ainda que o senhor prefeito municipal providencie o mais rápido possível um prédio próprio ou alugado para se abrigar o nosso museu histórico. Por fim, solicite que todas as informações referentes ao resgate do museu seja apresentada à Câmara para acompanhamento do caso. Marcos Rui Gomes Marona. Coloco o requerimento em discussão.
Esse requerimento que eu faço ao prefeito diz respeito, na verdade, à administração anterior. Essa Casa de Leis formou uma comissão para ir em busca dos objetos do museu que simplesmente desapareceram praticamente todos. O que existe de acervo do museu que a gente encontra são os quadros pintados à mão pelo Alexandre Peliqueiro, de todos os prefeitos, desde